Olá, queridos, que o Senhor abençoe o seu dia, que você seja conduzido pelo Espírito Santo para receber a mensagem, a palavra de Deus. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues, eu estou pastoreando a Igreja Comunidade Nação Ministério Pleno, um ministério que fica aqui na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Queridos, chegamos com mais uma série de mensagens para você. Uma série que vai estar falando muito ao seu coração e, claro, trazendo luz para suas dúvidas. E nesta série estarei falando sobre finanças e reino. E no primeiro tema de hoje estaremos falando sobre dízimos. No segundo tema, nessa série de finanças e reino, eu estarei falando sobre ofertas. E na terceira mensagem desta mesma série Finanças e Reino, nós fechamos com o tema primícias. Então, queridos, que você esteja aí com o teu coração pronto para aprender com a palavra do Senhor Jesus. Queridos, a questão financeira é uma das maiores preocupações na vida das pessoas do mundo inteiro. Quase tudo que fazemos envolve dinheiro e por isso temos a tendência de achar que se temos dinheiro, temos tudo e sem ele nada temos. Esse tipo de pensamento que faz do dinheiro a prioridade número 1 vai gradativamente influenciando e escravizando as pessoas até que o dinheiro e as riquezas tomem lugar que pertencem a Deus no coração dos homens. Jesus, ele diz que onde estivesse o tesouro de alguém, ali estaria também o seu coração. Lá em Mateus capítulo 6, versículo de número 21. Então, meus amados, os que não têm dinheiro passam a vida buscando e ficam frustrados e amargurados quando não o conseguem. Os que têm dinheiro vivem com medo de perdê-lo e buscam ter mais e mais o tempo todo. O dinheiro vai sutilmente exercendo poder e controle. Muitas angústias, ansiedades, estresse, doenças, brigas, separações, mortes, prostituições, roubos de toda sorte acontecem pelo amor ao dinheiro. De fato, a Bíblia nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja, posso ter muito dinheiro, mas não posso deixar este dinheiro tornar-se um Deus na minha vida. Timóteo capítulo 6, versículo de número 10, ele diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Querido, será que amamos a Deus ou ao dinheiro? O problema não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. É algo ligado ao coração, isto que faz com que as pessoas sejam escravizadas. Na realidade, estamos falando da influência do Deus deste século, na mente e no coração dos homens. Jesus, ele falou uma certa vez, ele falou sobre este espírito maligno e o chamou de Mamon, o Deus das riquezas. Isso não significa que Mamon seja o dono das riquezas do mundo, porque todas as coisas, incluindo as riquezas, pertencem a Deus. Mas esse espírito maligno tem a incumbência de corromper a mente das pessoas para que elas façam das riquezas o seu Deus. Olha o que diz Mateus capítulo 6, versículo de número 24. Diz o seguinte:
Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, queridos, o plano de Deus para nós é que sejamos totalmente livres de Mamon em nossa mente, em nosso coração e em nossas finanças. Pode até parecer estranho, mas é o desejo de Deus que não nos preocupemos nem um segundo com as nossas necessidades básicas, pois Ele garante em sua palavra que nos suprirá. Veja o que Jesus continua dizendo no mesmo texto. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, porque andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou com que havemos de vestir? Pois a todas essas coisas os gentios, os que não conhecem a Deus, procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então esse texto está em Mateus capítulo 6, do versículo 25 até o versículo de número 34. Amados, como nos livrar da influência e do poder de Mamon em nossa vida? A resposta de Deus é entregar o dízimo e ofertar. Somente os filhos que se consagram e entregam todo o controle de suas vidas a Deus é que podem experimentar esta liberdade. Mesmo que alguém seja cristão, se não andar em fé nesta área, será escravizado pela influência de Mamon. Então, queridos, deixa eu falar algo para vocês. No texto de Malaquias, capítulo 3, versículo de número 10, está escrito: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Então, queridos, você acha que na igreja deve-se falar em dinheiro? Medite, responda sobre esse questionamento. Então, eita, queridos, no meio da igreja existem pessoas com históricos diferentes. Alguns são, inclusive, muitos questionadores. Chegamos a pensar onde está o argumento. Mas o que precisamos mesmo é entender que devemos viver pelos princípios de Deus, cumprindo-os em nossa vida.
a Bíblia, a palavra do Senhor diz, e ela é clara, porque ela é um livro de princípios que vem com princípios de excelência. E quem quer viver a excelência deve obedecer à palavra. Não adianta viver indignado com os ímpios, porque aparentemente muitos deles vivem melhor do que os filhos de Deus. Agora, preste atenção, o Salmo de número 32 diz que não devemos nos indignar se eles prosperam, mas que os justos. Querido, de manhã são uma coisa e à noite outra. Isso representa que excelência para o ímpio tem dias curtos. Para os outros, quando a excelência e a prosperidade vêm, todos sabem que foi o Senhor que mudou a sua história. Ou seja, para os justos, 3 princípios bíblicos precisam ser vividos e aplicados em nossa vida, porque Deus quer nos ensinar a viver por eles, para reivindicar de Deus uma resposta favorável. Os princípios de Deus, quanto à vida financeira, não podem ser revogados. E esses princípios são dízimos, ofertas e primícias. E é sobre esses 3 temas que estaremos falando aqui na nossa série Finanças e Rei. Agora, amado, eu queria aqui trazer um ponto importante referente aos dízimos. Onde está o pecado? Querido, dízimo libera fé e fidelidade. Deus diz que aqueles que não entregam dízimos, ofertas e primícias cometem delito espiritual. Qualquer indivíduo que trabalhe na área jurídica diz que delito é infração e agravamento. Querido, segundo a Bíblia, delito é pecado. Para a justiça, delito é crime. Toda pessoa que comete um crime recebe o nome de criminoso e também um destino, a cadeia, a prisão. Quem comete delitos entra em cadeias. Se você tem uma empresa e não paga os impostos, por exemplo, você comete um delito e pode ir preso por causa disso. Um homem, quando se separa e não paga a pensão dos filhos, pode ir preso, porque papai foi denunciado por mamãe. Esse crime é chamado inafiançável. A Bíblia diz que pecado é um delito. Se alguém comete delito, comete crime. E se é criminoso, deve ir para a cadeia. Ora, se isso é verdade no físico, no mundo espiritual não é diferente. Quem não entrega dízimo, segundo a Bíblia, comete pecado. Logo está condenado à cadeia, porque é ladrão. Apesar de muitos só lerem Malaquias capítulo 3, versículo 10, no versículo 6 a Bíblia mostra que todo ladrão tem o destino de ficar preso e de ter um gafanhoto na sua lavoura. Só há uma solução, amados, para expulsar o gafanhoto, que é através dos dízimos e das ofertas. Caso contrário, você está cometendo um agravante contra Deus e contra você mesmo, pois será você quem colherá os danos, os prejuízos deste delito, deste agravante. Agora, segundo, queridos, ponto importante que eu gostaria de falar para vocês nessa temática sobre dízimos é um ato de fé. Ou seja, dízimo é um ato de fé. Amados, quando você entrega o dízimo, você entrega a Deus a sua fidelidade e a sua fé. Ninguém entrega dízimos se não tiver fé e nem por
fiel. Quem não tem fé e não é fiel, também não é dizimista. Porque na hora que recebe o salário, não quer entregar o dízimo ao valor correspondente, porque não crê na fidelidade de Deus. Até diz que crê, mas não crê, porque não prova a sua fé através da fidelidade. Muitos que ganham bem, na hora de entregar o dízimo, murmuram, esperneiam, xingam o pastor, a mãe do pastor, os discipuladores, os líderes. Praguejam mesmo, porque não têm revelação e não querem se submeter aos princípios bíblicos. Meu Deus, quantas pessoas estão na igreja há longos anos e não conseguem ser dizimistas? Queridos, dízimo é questão de fé, de que você cumprirá um princípio, e a fé e a fidelidade irão supri-lo. E como resultado disso, virá uma carga de bênçãos sobre a sua vida. Todos aqueles que se tornam dizimistas fiéis, tornam-se pessoas, discípulos, líderes de fé. Amados, está escrito que Abraão se tornou patriarca da fé depois que entregou o dízimo. Então, a fé não é apelido, é princípio. Quando alguém é chamado de líder de fé, significa que é um líder, um homem de mudanças. Quando você tem fé, representa que todas as suas realidades mudam, toda a sua geografia muda. Amados, quem não é dizimista é chamado de ladrão. Você ser chamado de ladrão por alguém tem um peso, mas você ser chamado de ladrão por Deus tem um peso muito maior. Porque quando Deus considera alguém ladrão, Ele tem uma maneira de punir essa pessoa e esse líder. Por isso, Davi disse que era melhor cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Mas a Bíblia também diz que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, como está em Hebreus, capítulo 10, versículo de número 31. E, queridos, terceiro ponto que eu quero aqui destacar para você sobre dízimos é: quem é fiel, colhe. O dízimo, amados, sinaliza quem eu sou na minha essência. Não pense você que quando você entrega o dízimo, você está apenas cumprindo o princípio. Você está fazendo mais do que isso. Você está denunciando quem você é na sua essência. Ou seja, você está revelando o seu caráter. Infelizmente, muitos filhos de Deus ainda não entenderam a revelação deste princípio bíblico. Uma coisa é certa: todos os que cumprem princípios bíblicos têm colhido prosperidade em todas as áreas, porque Deus não mente em suas promessas. Deixa eu te lembrar, princípios são tudo aquilo que me leva a honrar o Senhor. Existe o princípio da obediência, o princípio da honra, o princípio da submissão, e existe também o princípio de ser fiel aos dízimos, aos princípios eternos de Deus. Como filho de Deus, seja cumpridor deste princípio e tenha toda a sua vida pautada pela palavra. Você só tem a ganhar com isso, pois todo nível de gafanhoto é removido da sua lavoura, e você não é encontrado como ladrão, como alguém que deve ser preso em cadeias por cometer delitos e crimes. Então, amados, eu quero concluir esta palavra fazendo uma pergunta: por que devemos dizimar? Vamos responder? Primeiro, o dízimo santifica as minhas finanças. Quando o pecado entrou, Gênesis capítulo 3,
a terra ficou amaldiçoada e o homem passou a ter grande dificuldade com seu sustento. Ele passou a enfrentar os espinhos e comer do suor do seu rosto. Isso aconteceu por causa da maldição a que ficou sujeito. Quando entregamos os nossos dízimos no altar de Deus, o que fica em nossa mão está abençoado e livre da maldição. Agora, segundo, amados, os dízimos pertencem ao Senhor. Levítico capítulo de número 27, versículo de número 30. Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor, santo ao Senhor. Por isso dizemos que pagamos os dízimos ao invés de damos os dízimos. Os dízimos não nos pertencem. Nós devolvemos o que pertence a Deus. Agora, terceiro, queridos, Abraão deu o dízimo. Gênesis capítulo 14, versículo de número 20, está escrito: e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão, ou Abrão, deu-lhe o dízimo de tudo. Amados, somos descendentes de Abraão em Cristo e devemos praticar as mesmas obras que ele praticou. João capítulo 8, versículo 39 está escrito: Responderam-lhe, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, fazei as coisas de Abraão. Agora, amados, preste atenção nesse quarto princípio. Jesus confirmou o dízimo. Mateus capítulo 23, versículo 23. Está escrito: dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas, ou seja, dar o dízimo. Agora, amados, um outro princípio é: deixar de dar o dízimo é roubar a Deus. Malaquias 3, capítulo 3, versículo 8 ao 9, está escrito: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Agora, amados, um outro princípio interessante é: o dízimo libera a bênção de Deus sobre nós. Olha, está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Já falei desse versículo, gostaria de repetir para refrescar sua memória. Olha só: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. O outro princípio é: o dízimo é proteção contra o diabo. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Está aqui em Malaquias capítulo 3, versículo de número 11. Querido, eu deixo aqui essa mensagem de forma clara, transparente, e digo para você: seja fiel e tenha fé. Não tema, pois o Deus que você serve quer abrir as janelas dos céus e derramar sobre você bênçãos sem medidas, hoje e sempre. Amados, esse é o legado para os que caminham em fé e são fiéis ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Eu te pergunto: você é dizimista fiel? O que você sente quando entrega, devolve o seu dízimo?
Fica com Deus. Deus abençoe. Até o nosso próximo devocional. Querido, se você quer estar nos acompanhando aqui no canal do YouTube, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, ative o sininho para que você possa estar recebendo notificações de assuntos importantes e relevantes todas as vezes que postarmos. Também, amados, estamos lá no Instagram e no Facebook. No Instagram, você coloca @Ministério Pleno. No Facebook, você vai colocar @Ministério Pleno. Já no TikTok, estamos lá também. Você coloca Ministério Pleno e o número 10, ou seja, Ministério Pleno 10. Ok? Nos siga, nos acompanha, curta, comente nossas mensagens. É muito importante o seu comentário aqui, tá? Nos comentários do YouTube. Comente, nós queremos saber também a sua visão concernente aos dízimos. Que o Senhor abençoe a você, a sua família e que o Senhor te leve a ser um grande dispenseiro da casa do Senhor. Um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Minha fidelidade é a expressão que mostra que Deus é o primeiro na minha vida. A minha gratidão, os primeiros frutos, as primícias, ofereço a Ti em Teu altar. Tudo que o Senhor me der, vou devolver primeiro a sua parte. Reconheço que Tu és meu Senhor. Abre as janelas dos céus, derrama a bênção sobre mim. Repreende o devorador. Está escrito assim: se alguém me servir, o Pai o honrará, e assim bendito será. Tudo que o Senhor me der, vou devolver primeiro a sua parte. Reconheço que Tu és meu Senhor. Abre as janelas dos céus, derrama a bênção sobre mim. Repreende o devorador. Está escrito assim: se alguém me servir, o Pai o honrará. Abre as janelas dos céus,
e assim bendito será.